Boa tarde para você que está chegando agora aqui comigo, você que está na companhia do Edu e vai continuar aqui conosco. Aliás, essa hora a gente já está com uma fomezinha, né? E fica falando de comida e da água na boca. O que nós temos de destaques para vocês nesse início de tarde? Ah, que coisa triste essa coisa do futebol, né? A gente gostaria de falar de coisas boas do futebol, mas essa torcedora do Grêmio levou o filho para assistir ao clássico, né? No Beira-Rio em Porto Alegre, e aí acabou sendo hostilizada, agredida por torcedores colorados. E isso que o jogo foi 1-1, e ela foi celebrar, né? Ela foi comemorar esse gol. E aí levou empurrão, tentaram arrancar a camisa do Grêmio das mãos dela. A criança, inclusive, aparece chorando, como você vê no vídeo. Esse vídeo viralizou. Muito triste tudo isso. Ela foi levada para fora do estádio por pessoas, né? Depois o menino recebeu a camisa de volta. E segundo o Estatuto do Torcedor, no artigo 41B, a lei prevê, então, de prisão de até 2 anos e multa. O incrível é que nós temos umas leis tão esdrúxulas, né? Elas são ótimas no papel, mas na verdade não funcionam, né? Porque alguém já foi preso por causa disso? Alguém já pagou? E se pagou, alguém viu esse dinheiro? Será que pagou mesmo? Tem umas coisas que a gente não consegue entender. Eu também não consigo entender. Mas fica a lição de tudo isso. A intolerância que nós estamos vivendo. Nós estamos intolerantes a absolutamente tudo. E as pessoas acham que podem tudo. No estádio de futebol, que a gente já teve tanta violência, inclusive morte, não é mesmo? A gente tem mais um episódio de uma mulher, uma mãe com um filho que foi assistir simplesmente um jogo para se divertir, se distrair e acaba sendo achincalhada, insultada, empurrada. Respeite. A palavrinha mágica é o respeito. Você não gosta do meu time, não tem problema, eu respeito. Você não gosta de azul, não tem problema. Você votou em candidato A, não há problema algum. Não gosta de gay? Respeite. Respeito em qualquer circunstância. É isso que está faltando, porque hoje as pessoas acham que podem absolutamente tudo. E aí vem o desrespeito total em tudo também. Como ontem aquele caso da blogueira que pediu R$100 de troco para a mulher que estava pedindo dinheiro. As pessoas não têm noção do que elas fazem, né? Da repercussão que isso tem. Eu vou fazer o que dá na telha e estou fazendo. Não, respeita. E respeito a gente aprende em casa também, lógico. Com os pais, com os irmãos, família. Porque a família é o reflexo do quê? Né? Dessa sociedade que está aí. Se eu não tenho respeito por pai, mãe, irmão e mais ninguém, é claro que eu não vou respeitar o meu colega, não vou respeitar o outro, inclusive que eu nem conheço. Mas a palavra de ordem, a palavra mágica é respeito. Vamos falar de um passeio turístico que aconteceu e foi na Islândia. E aí incrível, sabe por quê? Porque de repente eles visualizaram muitas baleias mortas. E aí não é a ação do homem, não foi a ação do homem que matou essas baleias. Elas andam em grupos e elas encalham, e todas ao mesmo tempo. Não foi nenhuma ação do homem, então, que feriu, ou que foram envenenadas, ou coisa parecida. Elas vivem em águas profundas e quando elas sobem, aí elas acabam encalhando. E ele viu lá de cima, fotografou, filmou 60 baleias. É muita baleia, né, gente? É uma tragédia, é muito triste. Graças a Deus não é uma espécie que está em extinção, mas aí depois ele parou com o helicóptero, desceu e foi ver de perto e contar as baleias. Uma imagem sempre triste quando a gente vê essas tragédias da natureza, não é mesmo? Pelo menos a ação do homem não esteve, a mão do homem não esteve ali. Uma outra coisa que começou lá em 1968, naufragou um submarino francês, gente. Em 1968, com 52 tripulantes a bordo. E ele foi encontrado agora na costa de Toulon, no sudoeste da França. O submarino militar desapareceu, cerca de 30 quilômetros de Toulon. As famílias nunca desistiram, nunca. As famílias das vítimas sempre estavam apelando para a retomada das buscas e finalmente ele foi localizado por um navio americano a 45 quilômetros da cidade de Toulon e a 2.300 metros de profundidade. Mas a família não desistiu. Tá aí uma vitória, né? Olha que atitude bonita. Gosto quando tem essas atitudes. Uma carreta do bem.
Essa carreta, ela circula pelos bairros da cidade de Praia Grande, em São Paulo, com água quente, roupas e refeições quentinhas para os desabrigados, para as pessoas que vivem na rua. Chama-se Amigos do Banho. Isso começou em novembro do ano passado. Então, toda quarta-feira, são 15 pessoas que participam desse projeto. Eles andam por pontos diferentes da cidade, são oferecidos 30 banhos com água quente. Cada pessoa aí recebe um kit de higiene, com roupas limpas, cobertor e também alimentos. Eles são alimentados. Além de pão, suco, este ano foram ofertados 100 banhos distribuídos e também 400 refeições. Rubens Prato, criador da carreta. Parabéns, Rubens. Maravilha termos pessoas que pensam como você. Ele conta que a ideia surgiu ao sair, visitando aí pela cidade afora e acabando por encontrar pessoas nessa situação. Então ele resolveu fazer o bem. Parabéns. Iniciativas como a sua devem ser copiadas, sim. Maravilha. Voltando à natureza, vamos falar dessa ticresa que se sentiu perdida, quem sabe, no seu habitat natural. E aí ela resolveu fazer o quê? Isso foi na Índia, gente. Ela fugiu de uma reserva. A reserva estava devastada, enchente e tudo mais. E ela acabou chegando em uma casa e, acredite se quiser, mas a família a encontrou na cama. Olha que bonitinho. Já pensou, Bibi? Chegar em casa e a bichinha tá lá deitadinha? Mas aí teve uma operação resgate, todo mundo ajudou a polícia florestal, né, tudo mais, para que ela voltasse para o seu refúgio. Bonitinha lá, quentinha, saiu do lugar que estava muito ruim, né? O que você faria pela sua mãe? Ou então a gente pergunta também, o que uma mãe faria por um filho, né? Esse rapaz, ele escalou 15 andares do prédio para salvar a mãe. Tem 35 anos, isso aconteceu na Filadélfia. Ele chegou para visitá-la e aí estava tudo interditado porque o prédio estava pegando fogo, certo? A entrada estava bloqueada pela polícia por causa do incêndio. Os elevadores não estavam funcionando. E aí ele disse, eu vou subir de qualquer jeito. E decidiu então escalar os 15 andares do prédio, temendo pelo pior, né? Quando ele chegou lá, a mãe levou um susto, ele entrou pela varanda e ela levou um susto como que ele tinha entrado. Tava tudo bem com ela, graças a Deus. Quando ele desceu, a polícia disse para ele, suma imediatamente, senão nós vamos ter que te prender. Ainda bem que não prenderam o rapaz, né? Mas eu fico imaginando escalar um prédio de 15 andares. É muita coragem, hein? Mas aí nessas horas que a gente entende a força do amor de um filho por uma mãe ou de uma mãe por um filho, né? Vamos falar mais uma vez hoje sobre o episódio que aconteceu em Curitiba. Foi no dia 29, né, do mês passado, tá fazendo quase um mês, quando o funcionário de uma empresa responsável pela impermeabilização do sofá do apartamento que explodiu lá em Curitiba. Estava muito mal no hospital, mas graças a Deus recebeu alta, vai continuar o tratamento em casa. Mas um menino de 11 anos foi arremessado do... Que andar que foi? Do 8º, né? Não, do 6º andar. Do 6º andar. E deixou outras pessoas feridas. Caio Santos, ele estava internado e teve o corpo queimado em 65%, apesar de estar num estado delicado. Ele foi liberado para continuar o tratamento em casa, com bastante cuidado para não pegar nenhuma infecção. E sobre este assunto, nós vamos receber hoje aqui no programa o Emerson Odirley Costa Santos, o Adeilton Ângelo dos Santos, para falar de impermeabilização. Bom, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. E o Capitão Palumbo. Como vai, Olga? Bem, obrigada por terem vindo. Aí quando a gente olha para esse equipamento assim, eu nunca impermeabilizei em casa. E já impermeabilizei uma vez sofá, mas foi levado para loja, para o local, enfim. É costume se impermeabilizar na casa da pessoa? Tem empresa que não faz a impermeabilização porque trabalha com produtos explosivos, né? A gente faz diretamente no apartamento e na residência do cliente, porque o nosso produto ele não é explosivo e não tóxico. Não tem perigo? Não tem perigo. O ideal seria, Palumbo, levar para fora da casa? Quando nós temos muitas ocorrências, como repetidamente vem acontecendo, é o ideal.
Porque quando você tem um estofado onde você vai aplicar um determinado produto, você tem sempre a possibilidade desse produto ser inflamável. E quando você joga esse produto inflamável, ele cria no entorno uma nuvem, que ela é uma nuvem que ela pode pegar fogo. Ele entra em contato, aquele produto, quando ele evapora com o oxigênio, ele pode causar uma atmosfera explosiva. Tá, mas mesmo sem nenhuma faísca, sem nada? A faísca, ela pode vir de uma luz que você acende, pode vir de um start da geladeira que é automático. Existem casos até, e eles sabem disso, de alguns instaladores que eles vão fumar e saem do ambiente. Mas na hora que ele acende aquela nuvem explosiva, ela está em contato e pode acontecer. Esse produto que vocês usam não oferece risco nenhum, é autorizado pela Anvisa? Positivo, ele é autorizado pela Anvisa e ele não tem nenhum risco de explosão. Tem como vocês demonstrarem aqui ou não? Vou mostrar a aplicação aqui básica. Pode fazer, por favor. Vou fazer aqui, tá? Agora, o produto, vocês podem ir fazendo, por favor. O produto que foi usado lá naquele episódio de Curitiba não era com certeza desse. Olha, você vê todo o equipamento, máscara, a gente pode até ficar um pouquinho mais longe aqui, né, deles. Sim. Vamos vir pra cá. Porque quando acontece uma aplicação de um produto, né, essa parte que ela fica umedecida, que ele vai entrar em contato com o tecido, se ele for um produto inflamável, ele vai reagir com oxigênio esperando uma fonte de calor. E isso pode causar uma explosão, como aconteceu em Curitiba. E ele é aplicado assim, passa uma vez, seca, passa outra, como é que é? Passa uma camada uma primeira camada, dá 10 minutinhos, passa uma outra camada para que justamente o tecido venha totalmente blindar. Venha repelir, né, contra líquido. São duas camadas, duas então. camadas. Sem sol, tem de ser num lugar sem sol. Ambiente de sombra, né, no domicílio, né? Arejado, uma área totalmente aberta. Entendeu? O produto pode ser usado em qualquer tipo de tecido? Sim. Ou tem tecido que não recebe? O único tecido que a gente não utiliza o produto é um tecido de couro, né? Couro não. Couro não. Tem um cheiro, né? Me lembrou aqui o thinner. Sim, o produto que é aplicado, o ideal é que você não fique em casa, que não tenha nenhuma pessoa dentro de casa, que nem todos vão ficar com uma máscara. Exatamente. Então o aplicador ele vai ter lá, por exemplo, uma capa que ele vai utilizar para não ter contato físico com o produto. Sei. Vai ter lá a proteção respiratória. Tira as pessoas de casa exatamente para que ela não fique ali próximo, para que ela possa respirar esse tipo de produto. Esse cheiro vai ficar? Ele fica no máximo de 10, só no momento que a gente faz a aplicação. Tá. Por isso que a gente orienta para que a pessoa deixe totalmente a área aberta, porque no momento que a gente estiver aplicando, o cheiro a proliferação vai sair para fora. Isso aqui tá úmido, com certeza. Ele fica úmido, exatamente. Mas é um cheiro... O que tem? Qual será a composição disso, hein? Ele é composto por 6 tipos de resina. 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 Agora, vocês que trabalham nesse ramo há tanto tempo, que tem um produto que não oferece risco, vocês têm muito trabalho, fazem muita impermeabilização. Bastante. Se jogar água aí não vai... Não. Depois que a gente faz a aplicação, tem um tempo de mais ou menos de 15 minutinhos e a gente fazemos o teste com qualquer tipo de líquido, refrigerante, água, café... Qualquer tipo de líquido a gente jogar não vai penetrar no tecido. Você tem sofá impermeabilizado? Eu tenho em casa, mas eu fiz a opção, Olga, de trazer ele já pronto da fábrica, né? E outro dia precisou fazer uma aplicação, então foi necessário levar o sofá para a indústria para que ela fizesse isso. Eu tenho ali minhas restrições em relação à aplicação diretamente, por causa dos riscos. Segurança. Da segurança, porque pode criar ali uma atmosfera explosiva. E a gente dentro de casa, nós temos lá os equipamentos que já ficam ligados na tomada, que são equipamentos normais e produzem uma pequena centelha, uma pequena faísca. Por exemplo, quando você vai acender a luz, quando vai você ligar fala o equipamento. do interruptor de luz que pode causar uma... Nossa, é muito sério isso. É sério. Agora, quando a gente vai impermeabilizar, recorrer a um serviço como o de vocês, a gente não vai lá saber o que tem lá dentro. As pessoas não procuram saber. Tem autorização para fazer isso, está liberado pela Anvisa. As pessoas não fazem isso. Elas confiam. E é mais ou menos um serviço de boca a boca, não é? Sim. Vai lá que os meninos fazem bem. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Isso. E a gente nunca se preocupa com a parte técnica, né? O grande risco é de você utilizar, por exemplo, não o caso deles, né? Eles falaram a respeito que essas resinas não há perigo. Não são inflamáveis. Então, você tem uma aplicação mais segura. Mas você pode ter algumas ações dentro de casa que são
seguras de tirar as pessoas de lá, tirar os animais de lá de dentro, deixar exclusivamente a peça que for aplicada um lado de fora da residência, para que você não crie nenhuma atmosfera que possa causar um problema, né, Olga? E ver também o horário que você vai fazer isso, porque se for muito tarde, as pessoas vão dormir, pode ficar inalando esse cheiro, não é bom, né? Mas depois que termina a aplicação, o cheiro sai muito rápido. 10 minutos já sai o cheiro. E a garantia de quanto? Garantia de 6 meses. 6 meses, 6 meses. Tem que aplicar novamente. Aplicar novamente. Bom, gente, a dica nossa é essa. Você vai impermeabilizar, procure uma empresa realmente idônea, que você tenha certeza que não vai correr riscos, por favor. Porque você viu que o interruptor de luz pode ocasionar um acidente e lá em Curitiba, infelizmente, a gente teve um garoto de 11 anos que foi vítima. Vocês, quando viram aquilo, devem ter ficado assustadíssimo também, né? Ficamos. Bastante. Muito bem. Obrigada por vocês terem vindo. Imagina, Os bombeiros Olga. sempre atentos, sempre correndo. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a volta das férias. Minha gente. Capitão Matias Nascimento está aqui comigo. Vamos falar sobre ele, que é capitão do policiamento rodoviário do estado de São Paulo. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Prazer também. Nós vamos dar dicas de segurança para você nesse período de volta às estradas. Aliás, como é que tá, hein, capitão? A ida, né? Já tem gente voltando, claro. Mas como foi a ida nessa operação toda que vocês fizeram e fazem todos os anos? Muito acidente? Muitos acidentes, mas o que nós percebemos que tanto nos acidentes quanto até mesmo na matéria que nós assistimos aqui antes, tudo se resolve sempre com a educação. E no caso da rodovia, a educação do motorista. Nós tivemos uma fiscalização muito mais intensa, muito mais pessoas foram fiscalizadas e nós temos bons resultados. Inclusive até quando nós falamos dos motoristas que ainda insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigir logo após. Como é que está a questão da bebida alcoólica? Nós percebemos... Tivemos uma redução? Nós tivemos um aumento considerável na fiscalização. Foram aproximadamente 53 mil motoristas fiscalizados. E o número de motoristas flagrados sob o efeito de álcool diminuiu. Isso mostra que há sim uma conscientização dos motoristas. Nós tivemos um aumento de 43% no número dos motoristas fiscalizados para essa situação de alcoolemia. Operações como São Paulo Mais Seguro, Rodovia Mais Segura, geram efeitos. Mas nós tivemos uma redução quando nós falamos de motoristas que estavam embriagados. E sempre quando nós falamos de estatística, a gente está falando de vida. Acidente na rodovia é um acidente muito mais grave e agora em julho, se nós compararmos esse período de julho com o período do ano passado, férias escolares também, nós tivemos 16 mortes a menos. Então são 16 famílias que deixaram de chorar por conta de um acidente de trânsito com vítima fatal. Capitão Matias, quando a gente fala de bebida e a gente fala de carro e de viagem e família, vocês pegam muita família com criança dentro em que o pai está alcoolizado? Nós percebemos que há uma redução, mas há sim muitos motoristas... Mas que responsabilidade, não é mesmo? Mesmo sabendo que a sua família está dentro, ele acredita que não vai acontecer. Nós sempre lembramos isso. A pessoa que ingere bebida alcoólica, ela acredita que o reflexo dela não vai ser alterado. E é alterado. Um simples copo de cerveja... Mas como altera? Faz com que, numa velocidade de 120 por hora, por exemplo, boas rodovias que nós temos aqui no estado de São Paulo, ele acabe não saindo de um acidente ou até causando outro. Eu volto um pouquinho no tempo e lembro do cinto de segurança quando ele foi implantado e que a gente falava, hoje fala-se menos, né? Porque parece que está resolvido. E agora a gente começou a falar da bebida, fala. A gente espera que uma hora isso realmente a pessoa tenha consciência, né? E pare com isso. E nós percebemos que essa ajuda é fundamental nos meios de comunicação, as redes sociais, que a Polícia Militar também está muito atuante. Nós percebemos que a fiscalização ela é imprescindível. Mais pessoas sendo fiscalizadas, verificando a presença da Polícia Militar na rodovia, dentro das cidades, mas em especial a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos de Jordão, que é muito movimentada nessa época do ano. Nós temos uma operação intensificada lá, tanto dentro da cidade quanto na rodovia que dá acesso. Motoristas são flagrados porque eles acabam de almoçar, ingerem bebida alcoólica, estão com a família dentro e acreditam que não vai acontecer nada.
Olha, a gente está mostrando imagem. Pode encher a tela aí, Celso. Enche a tela, isso. Às vezes tem algumas campanhas, né, que a gente vê que as pessoas falam assim, nossa, mas são imagens tão fortes. Parece que precisa mesmo, né, capitão? Imagens que choquem realmente, né? Precisa. Precisa. O motorista ele precisa ser impactado com aquilo que ele pode ocasionar. E quando a gente fala ocasionar, é morte. Nós falamos de acidentes envolvendo pedestres nas rodovias. As nossas rodovias, em alguns lugares do estado e em alguns lugares do Brasil, elas cruzam cidades. Sim. E elas acabam virando uma avenida. Isso. Então é importante que a gente fale de motocicleta, é importante que a gente fale de pedestre. Aliás, o que morre de motoqueiro na cidade? Muito, capitão? porque nosso Código de Trânsito, ele não proíbe que a motocicleta ande entre os veículos, quando esses veículos estão parados. Mas o nosso Código de Trânsito, ele existe uma autuação, artigo 192, que é não guardar distância de segurança. E quando uma motocicleta está no corredor, ela não guarda a distância de segurança. E acaba, mais importante do que a autuação, mais importante do que a dor no bolso, mais importante do que o ponto, é perder a vida. Quando você fala de rodovias que cortam estradas, cortam cidades, a gente lembra das passarelas. Então, primeiro cortou a cidade, daí a população reivindica, não, porque tem que fazer a passarela, tá? Vai lá e faz a passarela. As pessoas cruzam a alguns metros dela e não andam até a passarela para cruzar esta rodovia com segurança. É pura educação. E pelas estatísticas que nós sempre lembramos, né, quando nós temos essa oportunidade de falar que a estatística, quando nós falamos da rodovia, a gente está falando de vida. Vida que foi tirada ou vida que foi poupada. Se nós compararmos esse julho com o julho do ano passado, houve uma redução de aproximadamente 16% de mortes de pedestres. Mas foram 32 pessoas, somente agora em julho, em todo o estado de São Paulo, que perderam a vida porque atravessaram a rodovia. Normalmente, nós temos alguns exemplos de pessoas que atravessam embaixo de uma passarela. Isso. E acabam morrendo embaixo de uma passarela. E no ano passado foram 38, então 38. 6 pessoas a menos, mas 32 pessoas é um número muito alto. E com uma ação simples de educação. Aí é que tá. Você diz assim, a vida poderia ter sido salva, né? Se tivesse tomado tento lá, ó, é lá que eu tenho de atravessar, ter o cuidado, ter a paciência. Vocês observam que os motoristas estão cada vez mais irritados e é com o trânsito. Bom, é a falta de dinheiro, é o desemprego, brigou com a mulher. Isso tudo descarrega no trânsito, capitão? Então, o trânsito, como qualquer assunto que nós tratemos, ele é uma questão de educação também. E nós sempre lembramos de um vídeo do Walt Disney, do Senhor Pateta, que é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, pagador de impostos, uma pessoa super respeitadora, mas quando assume a direção de um veículo automotor, se transforma. Excede a velocidade, não respeita o pedestre, acaba causando várias autuações de trânsito, né? Ele recebe várias autuações de trânsito porque ele esquece conceitos de educação. Que trânsito nada mais é do que isso. Quando nós recebemos uma autuação de trânsito, a gente pode ter a certeza que uma falta de educação aconteceu ali. O respeito ao outro, principalmente, né? Esse nervosismo todo, né? O respeito ao próximo é fundamental. Quando é que termina essa operação de volta às aulas? As aulas começam na semana que vem. A operação inverno termina junto. Nós temos uma característica diferente. Agora, muito movimento nas rodovias e um movimento um pouco menor nas cidades. Na semana que vem isso altera. Verdade, São Paulo tá bem tranquilinho, né? Mas a semana que vem isso vai mudar bastante. Rodovia acaba ficando mais vazia, mas nós temos aqui em São Paulo rodovias que ligam polos industriais, como o Sistema Anchieta Imigrantes, Castelo Branco, Anhanguera Bandeirantes, Raposo Tavares. Essas rodovias elas ligam polos comerciais. E aí nós temos um aumento da quantidade de veículos comerciais e uma redução de veículos de passeio. Você sabia que hoje a gente comemora o dia do guarda rodoviário, né? Sabia. Hoje é o nosso dia. Hoje é o dia. Um dia Muita dedicado. festa, comemoração hoje, capitão? Nossa comemoração é na rodovia. Se essa nossa conversa conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possível e isso se traduzir em redução de acidente, nosso dia vai ser comemorado e com muita Adalberto alegria. Carlos Gomes, lá de Campinas, está falando que está adorando a nossa conversa aqui, porque acredita também que é isso. É através de educação que a gente consegue mudar as coisas. Vocês são em quantos que fazem essa atuação nas estradas, nas rodovias? O policiamento rodoviário ele faz parte da Polícia Militar.
tem aproximadamente 90 mil homens. Aproximadamente 4 mil policiais fazem essa fiscalização. É um número grande, mas nós lembramos Não é suficiente. que nós temos muitas rodovias. Então, por mais que nós fiscalizemos, é importante a educação do motorista e o auxílio da tecnologia que nós também temos. Excesso de velocidade, nós sempre lembramos que é algo que está ligado a outro tipo de infração e causa acidentes. Nós temos fiscalizações de velocidade de aproximadamente 112 mil motoristas que somente agora em julho excederam a velocidade. Esse número é muito grande. Isso não quer dizer que aconteceu um acidente, mas ele se colocou em risco quando ele excede a velocidade. A Neuza, querida, está dizendo que perdeu uma filha. 9 anos que ela perdeu uma filha por conta de um acidente. Você sabe, eu fiz reciclagem. Perdi a carteira por pontos, não porque eu tenha feito infrações, mas pessoas usavam o meu carro e acabavam as multas indo para a minha carteira. E eu fui lá e fiz a minha reciclagem. E digo para vocês o seguinte, teríamos de fazer uma inversão, capitão. Não aquele teste que se faz para tirar a carteira de motorista, mas mergulhar no que é uma reciclagem. Você sai de lá um outro motorista. Alguém aqui já fez reciclagem? Concordas, meu amigo? É uma outra história. É impressionante o que a gente aprende e, novamente, a palavra respeito ao outro. E eles usam muito imagens de acidentes e provam pra gente que aquilo foi um vacilo, que foi realmente uma bobagem. Você já fez reciclagem? Não, nunca fiz. Não precisou nunca fiz, também, né? Não precisou. Não precisei. Mas é impressionante o que se aprende. E não teve nós estávamos em 30 pessoas nesse curso, nessa sala, todo mundo disse a mesma coisa. Pessoas, homens e mulheres de todas as idades, que realmente é uma coisa que todo brasileiro que dirige deveria fazer. Mas, Olga, espaço como esse nada mais é do que uma pequena reciclagem. As pessoas que nos assistem agora, elas têm a oportunidade de verem essas imagens, né, de veículos normalmente que excederam a velocidade ou que não reduziram, a gente vê aí na tela, não reduziram a velocidade num tempo chuvoso. Porque não exceder... É automático, né? Seria automático. Tem gente falando aqui o seguinte, que as leis no Brasil são muito brandas. Você concorda? Eu acho que a nossa legislação ela é adequada, sim. O que precisa é um cumprimento dessa legislação e não aguardar somente pela fiscalização. Pois é, mas quem mata no trânsito está bêbado, não tinha que ir para cadeia e pagar por isso? E nós temos um número considerável de mas pessoas... vai para cadeia e sai dali 2 horas, capitão. Exatamente, mas o mais importante é que essa pessoa entenda que não é o crime que ela cometeu apenas, ela colocou a vida dela em risco. E se ela não consegue verificar a vida, se preocupar com a vida de quem está no seu veículo, com a vida de quem está na rodovia, ela que pelo menos se preocupe com a sua própria vida. É uma questão até de egoísmo mesmo. Se o motorista fosse um pouquinho mais pensativo na sua vida, ele não ingeriria bebida alcoólica. O Luiz Eduardo está colocando o seguinte, o que a polícia tem feito, vocês, para combater a falta de uso da seta? Veículos cruzam as faixas sem ligar a seta e colocam todos em risco. Concordo com você, Luiz Eduardo. Parece que a seta não foi feita para ser usada. A luz indicadora de posição, Isso, artigo esquerda, 196 do Código de Trânsito, é uma autuação não utilizar ao mudar de faixa de direção. É necessária uma indicação para o motorista que vem atrás, para ele perceber, mas nós temos um outro dado. Nós temos aquele motorista que usa a seta, a luz indicadora de posição, e ele não aguarda o outro veículo cruzar à sua frente. Ele acaba ligando a seta e já muda de faixa de direção. E isso acaba acontecendo um acidente de trânsito. Que na rodovia, uma colisão lateral, nós vemos algumas aí, uma colisão lateral na rodovia gera acidente grave e infelizmente com algumas mortes. E olha que as estradas de São Paulo são boas, né? Nós temos outra característica, uma rodovia que tem pavimento ok, muitas faixas de rolamento, ela traz o sono. Nós lembramos que nós temos o etilômetro, que é conhecido como bafômetro para alcoolemia, mas nós não temos um equipamento que meça o cansaço do motorista. Muitas vezes ele dirige com sono e a condição do motorista é muito parecida com aquele que ingere bebida alcoólica. Ele acaba dormindo na direção e causando acidentes. E tem como muitos esses. que usam realmente anfetaminas. Olha só, não sei a idade, não sei quem é, diz o seguinte, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia.
Tem que estudar muito, né, capitão? Tem que estudar bastante, se dedicar. A Polícia Militar tem várias formas de ingresso, mas as Isso. principais, o curso de formação de soldado, o curso superior de formação de soldado e a Academia do Barro Branco, que formam os nossos oficiais. Aqui, deixa eu ver quem pergunta, é a Vilma, diz o seguinte: eu estou assustada com o número de acidentes. Está sendo feita alguma campanha? É muito boa a sua colocação, amiga, para o não uso do celular. Porque quando a gente fala de bebida alcoólica, vamos falar desse danado também aqui, hein, gente? Tudo isso se resume à atenção do motorista na direção do veículo. E no caso do uso do celular, nós temos duas situações ruins. Até alguns anos atrás, nós utilizávamos o celular somente para efetuar ligação. E agora nós utilizamos nos aplicativos, nas redes sociais. Digita enquanto está dirigindo. Então, se nós tínhamos uma desatenção de 2, 3 segundos em uma ligação, agora nós temos uma desatenção muito maior quando se digita nos aplicativos. Qual que é a multa mesmo? Nós temos a autuação de trânsito, Sim. mas nós lembramos o seguinte: a autuação de trânsito, ela é branda. Mas ela é branda não porque ela deveria ser mais incisiva, um valor maior, perder a CNH. É importante que o motorista se conscientize. Usar o celular dirigindo, ele coloca a vida dele em risco. E normalmente quem usa é porque nunca participou de um acidente. Temos um Instagram aqui que é Polícia Militar SP _oficial. Exatamente. Lá, esse é o Instagram, então, de você. Está no vídeo, para você que queira também entrar lá, perguntar, enfim. Estamos Bom, nas primeiro, redes sociais. obrigada por ter vindo e parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigado, nós agradecemos a oportunidade. Toda a Polícia Militar comemora esse dia e, como nós falamos, a maior comemoração sempre vai ser a redução de acidente. Tá certo. Tamo Muito junto. prazer. Muito Precisando, estamos aqui. Doutor André Gasparotto aqui comigo, boa tarde. Prazer. Obrigada Tudo bem? por ter vindo, doutor André. Eu que agradeço Livro o que convite. fala do coração? Sim, sim. Quebrando mitos? O que é quebrando mitos? Infarto, antes, durante e depois. Este livro, Olga, eu lancei o ano passado. Pode colocar a mão em cima se tu ficar à vontade. Eu atuo basicamente na Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP. Atuo na coordenação da Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica e como cardiologista. E aí eu lancei esse livro ano passado. É um livro que foi dirigido para a população geral, então para que todos entendam. E esse livro, a intenção foi mostrar a minha experiência em todos os Sim, momentos porque o do currículo infarto. dele é maravilhoso. Tem pergunta para fazer pro coração? 964874908. Começo então com mitos e verdade. É verdade ou mentira que no inverno as pessoas morrem mais do coração? É verdade. É verdade. É verdade. Por quê? Quando nós temos temperaturas mantidas abaixo de 14 graus, a incidência de infarto e arritmias complexas aumenta em torno de 30%. Tem alguns motivos. Em quem nunca teve infarto, por exemplo, a gente não fica com a nossa mão roxinha quando a gente está no frio. Você que é do sul sabe mais isso do que eu verdade. até, né? Fica. Quando a gente tem as temperaturas baixas mantidas, da mesma forma que está geladinha aqui a nossa extremidade, as nossas coronárias que irrigam o nosso coração, levam oxigênio e nutrientes, elas também podem ter esses espasmos. E se a pessoa não está bem agasalhada, não está se alimentando bem, então, ela se eu fica mais passar suscetível. muito frio, eu posso piorar esse quadro? Sim. Mas assim, eu posso não ter nenhuma doença no coração? Sim, pode. E morrer de infarto? Pode. E aquela pessoa que sai da cama com gelo e vai correr, vai andar? Então, a gente pode fazer isso, sim. Só que, obviamente, a gente deve se alimentar primeiro, deve usar um vestuário adequado, tanto no frio quanto no calor. Se a gente vai sair para correr no parque, no frio, a gente tem que usar agasalhos adequados àquela temperatura que a gente vai ser exposto. Assim como no calor, a gente tem que usar roupas e calçados também adequados à temperatura. Então, a gente tem que nós temos que nos manter aquecidos, né? Agora, tem uma coisa que está acontecendo muito. Começou aqui com o meu querido João Kleber, meu colega de trabalho, que por acaso não estava sentindo nada, foi lá fazer um exame e descobriu que estava com 3 veias entupidas. Aí, qual é a pergunta que a gente faz? Será que eu também não estou com veia entupida? Você. Será? E estou bem aqui trabalhando e daqui a pouco, poft!
E essa pergunta as pessoas começaram a se fazer. Como é que eu descubro isso? É por isso que, quando eu faço palestra, especialmente para a população geral, eu sempre falo que a prevenção ela é o melhor tratamento. Tá, mas como é que eu vou prevenir? Então, é por isso que existem aquele famoso check-up, pessoas acima de 40 anos, cada um... O check-up ele deve ser individualizado. Eu não sou favorável aos check-ups que são todos um protocolo fixo, não. Ele tem que ser individualizado, tem que ter um protocolo, obviamente, mas ele tem que ser individualizado. Por exemplo, se eu pego uma pessoa de 60 anos, diabética, hipertensa, independente se ela é assintomática, ela não sente absolutamente nada, e uma pessoa de 30 anos e vai no meu consultório de cardiologia, a necessidade de exames complementares que eu preciso para essa pessoa de 30 anos é completamente diferente dos exames que eu vou precisar para uma pessoa de 60, com fatores de risco. Então, por isso que é importante os testes provocativos. Você vai fazer um teste ergométrico, faz uma cintilografia. O que é cintilografia? Injeta alguma coisa e é meio que um raio-x do coração? Mais ou menos. O teste ergométrico ele é na esteira, a cintilografia. Tá. Você tem uma parte que ela pode ser física ou pode ser com drogas também, em repouso, e a droga é para mimetizar, para fazer como se fosse o esforço em pessoas, por exemplo, que têm déficit para se locomover. E aí ela faz a perfusão do miocárdio e você compara o repouso com o estresse. O estresse é a atividade física. E você vê que existe déficit de perfusão, significa que mesmo que você não esteja sentindo nada, Sei. Com esse exame que mimetiza a atividade física, significa que aquela área está sendo mal perfundida. E aí você vai para exames mais invasivos, mais anatômicos, como o cateterismo. A Railane, ela diz o seguinte: eu sinto um cansaço, dor no peito e não consigo deitar virada para o lado esquerdo. O que é que pode ser, doutor? É difícil. Quantos anos ela tem? 25 anos. Jovem, né? É difícil. Eu recomendo que você vá a um cardiologista, faça exames. Isso é uma coisa que a rede social, ela aproxima a gente do público, mas ela também deixa a gente numa situação meio complexa. A gente não tem intenção aqui de fazer consulta, mas pelo menos dar uma luz para vocês, né? Então você deve procurar realmente por um cardiologista. Sim. Aqui essa pessoa, se vocês colocarem o nome de vocês, eu falo, tá? Faz 3 dias que eu estou com dor na nuca. Foi olhar a pressão e deu alta. Isso caracteriza problema do coração? Me ajude. Então, aí é um grande problema. Todo mundo ouve que colesterol alto, diabetes e hipertensão não são doenças silenciosas, ou seja, não geram sintomas. E aí, em relação à pressão alta e a dor na cabeça, especialmente na nuca, eu não sei quem inventou isso, ainda vou descobrir, viu, Algo? Um dia eu acho essa pessoa. Que a pessoa está com a dor na nuca, ela vai medir a pressão. Se você tiver com dor na nuca, dor na barriga, dor na ponta do pé, ou a dor lá dentro de você porque seu filho foi atropelado e medir sua pressão, ela vai estar mais alta. Isso é natural. Se a gente der uma volta aqui no quarteirão, sentar e medir a pressão, naturalmente a nossa pressão vai estar mais alta. Então, primeiro, você tem que investigar se você é hipertensa. Está com dor, investiga a causa da dor. É uma dor simples, não tem déficit motor, não está com alteração do nível de consciência, não está sonolenta, não está vomitando, não está com febre, nada. Toma um analgésico, não vai medir a pressão, porque a pressão, quando a gente toma conduta em cima do valor pressórico, a pessoa está em repouso, ela está um certo tempo em jejum, não está estressada, está com a bexiga vazia. Qualquer um estressado vai dar alta mesmo. Vai, com certeza. Então tem que estar mais paradinho. O Wagner tem 47 anos e ele diz o seguinte: ele teve um infarto por ter um coágulo de sangue. Eu posso ter outro, ele disse, se não dissolver esse coágulo. Não tenho diabetes, nem colesterol alto, muito pelo contrário. Então, Wagner, Pode ter outro. O Wagner. O Wagner é o que a gente chama de prevenção secundária. A pessoa que nunca teve um evento cardíaco e tem o seu primeiro evento, antes de ter o primeiro evento, a gente está falando em prevenção primária, que tem que ser onde a gente tem que investir, seja na saúde pública, seja na saúde privada. Mas, no caso do Wagner, que já teve evento, obviamente a chance dele ter um novo evento é maior. Então, aí a prevenção dele já é mais complexa, ele tem que estar mais ligado ao seu médico, tem que ter um médico de confiança para evitar que ele tenha um novo evento. Aqui eu tenho uma pessoa, é o Fábio, tem 43 anos e fala que tem desconforto. À noite, ele sente dor. Será que é começo de infarto, diz ele? Depende do tempo, porque o infarto, uma das principais características é uma dor súbita, que tem uma duração prolongada, acima de 20 minutos.
A intensidade da dor varia de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas refere uma dor opressiva, como se fosse uma facada. Então, se ele está tendo essa dor de repetição, ele tem que investigar. Ele pode ter lesões coronarianas, como você citou o colega da Rede TV, mas não dá para dizer que ele está tendo um princípio de infarto. Aqui nós temos agora o Flávio, que tem 45 anos e fala o seguinte: tenho o coração crescido. Eu posso tomar uma cervejinha? Não tenho diabetes nem colesterol alto. Nunca infartei. Então, primeiro, vamos lá. O que é coração crescido? Então, a princípio o que você tem é uma insuficiência cardíaca, que fica com o coração grande. A causa existem inúmeras, desde infarto, doença de Chagas, sequela de miocardite, são várias as causas. Uma hipertensão mal controlada que ao longo do tempo vai distendendo o seu coração, vai ficando com o coração grande. Esse é uma das consequências das doenças do coração. A insuficiência cardíaca é o estágio terminal das doenças cardíacas. Agora, se ele pode tomar uma cerveja, isso vai variar muito de como que está o coração dele, se ele tem as pernas inchadas, se ele está tendo falta de ar. Então, o ideal é ele sempre conversar com o médico dele, ver como que é a restrição hídrica, a restrição de sal, tudo direitinho. Ok, a Bárbara está fazendo uma pergunta para o pai. O pai tem a veia aorta do coração, ela diz entupida. Tem algum alimento que ajude a desentupir? Não. Provavelmente o que o pai dela tem são placas na aorta. A aorta, na verdade, é uma artéria, é a principal artéria que nós temos no corpo. Ela sai do ventrículo esquerdo e dela sai todos os ramos que irrigam o nosso corpo, desde a cabeça aos pés. Então, provavelmente ele tem obstruções na aorta, pode ser na aorta ascendente, ela já disse descendente. que ele tem uma veia entupida. Tem que ir para o médico e desentupir. Então, esse desentupir pode ser com stents, que são malhas, ou pode ser cirúrgico também. Aí depende da localização, da extensão, de onde, dos ramos que estão juntos da aorta, né, as renais, a mesentérica. Mas tem que ir para o médico. Tem, com Leva certeza. seu pai para o médico, então, minha linda, para desentupir essa veia, tá? Suzana tem 37 anos. Gente, tem muita gente com dor no peito e dor na nuca. Não é à toa. Com medo que seja coração. Não é à toa, porque quando nós falamos das doenças do aparelho cardiocirculatório, basicamente AVC e infarto, essas são as doenças que mais matam no mundo. No Brasil, cerca de 30% das mortes são relacionadas a AVC e infarto. Mata mais do que qualquer outra doença, mais do que câncer, mais do que os acidentes que a gente estava falando aqui agora há pouco, mata mais do que tudo. Então, as pessoas têm e eu acho que essas dores deveriam motivar mais ainda que elas otimizem a sua prevenção primária. Vá no médico antes de ter o problema, depois fica mais complexo, mais caro. A Cida disse o seguinte, que outro dia saiu uma bola na veia do braço, cresceu. Ela diz que não acha isso normal, é claro, e formigou muito. Aliás, vamos responder ela e perguntar também a você já sobre o formigamento das mãos. Bom, essa bola, ela falou onde que foi? Dá uma veia, a veia do braço. É que a gente tem um monte de veia, né? Mas provavelmente ela deu alguma batida, fez algum hematoma, pode ter rompido uma veiazinha superficial e formou um hematoma. Agora, em relação ao formigamento das mãos, seja no caso dela, a gente tem que investigar e geralmente quem investiga mais isso é o cirurgião vascular, mais do que o cardiologista. Mas faz parte de uma consulta inicial de um cardiologista palpar todos os pulsos possíveis do paciente, desde as carótidas, braquial, radial, femoral, pedioso, tibial, poplite, palpar tudo. E aí, nisso, às vezes a gente consegue ver que tem, opa, o pulso daqui está diferente daqui, aqui está com mais força, e aqui está mais fraquinho, será que tem uma obstrução nesse braço? Então faz o Doppler, faz ultrassom, avalia a artéria e a circulação. Quando tem formigamento, o que tem que ser investigado é essa questão da circulação arterial. Já continuo minha conversa aqui com o Dr. André Gasparotto, ele que é cardiologista, tratando do nosso coração. Recebendo hoje o Dr. André Gasparotto, que é um excelente cardiologista, e a gente acaba descobrindo também que tem muita gente com problemas do coração. Eu tenho uma amiga aqui que está falando, doutor, que o marido passou por um procedimento de colocação de stent, uma pessoa que sempre fez muita atividade física, tem 64 anos, só que agora, depois do procedimento, a pressão está muito baixa. 5/6, por aí, tá? Não sei se é assim que fala, 6 por 5, invertido, por 6. E ela está muito preocupada. O que pode ser isso? Se o valor pressórico realmente está esse valor, ela deve ficar preocupada, ele deve ficar preocupado, retornar em seu médico, ver o que está acontecendo,
pode ter problema no stent, pode estar tomando medicação em excesso, medicação para pressão em excesso. Então, inúmeras coisas podem estar acontecendo. Então, é importante ele revisitar o seu médico e explicar o que está acontecendo. Isso. Quando a gente fala de coração, a gente sabe que o estresse é terrível, né? E nós vivemos numa pressão violenta, vivemos estressados o tempo inteiro. Como é que a gente pode viver, então, melhor com esse coração? Olha, Olga, na palestra que eu faço sobre infarto, a prevenção é o principal tratamento, eu criei um termo que é sobre o círculo fechado do mal em cardiologia. Eu coloco no ponto zero o nosso sedentarismo. O sedentarismo, para mim, é a chave de tudo. Sedentarismo mata. Mata. Por quê? Você fica sedentário, se a pessoa fuma, ela fica mais tempo ociosa, ela vai fumar mais. Ela não vai na academia, se ela é hipertensa, ela vai engordar, vai assistir mais TV, vai ficar mais em casa, vai comer mais besteira. Então vai piorar a sua pressão, vai piorar a sua diabetes. Se você não é hipertensa, se você não é diabética, você tem mais chance de se tornar. Então, não basta a genética, a gente consegue se tornar hipertenso, consegue se tornar diabético. Então, quanto mais, aí isso te deixa mais sedentário, porque você fica doente, precisa tomar mais remédio, fica mais pesado, isso te desmotiva a praticar atividade física, então você fica num círculo fechado. Por isso que o sedentarismo para mim é o ponto zero. Então, se a gente não quebrar isso, a gente não vai ter jeito, não tem jeito, a gente não vai ter qualidade de vida o suficiente para ter uma vida saudável. Tudo começa, então, no movimentar-se. Sim, é fundamental. Quem sabe é hoje o dia que as pessoas que estão lá vendo a gente na preguiça, né? Ai, que eu começo e paro. Quem sabe é hoje, você vai dizer assim, amanhã. Não, começa amanhã, nada de amanhã, começa hoje, né, doutor? Sim, exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Nós temos o Instagram do doutor André, dr.André Gasparotto. Esse está no vídeo, inclusive, o endereço dele. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Vamos cuidar do coração e olha que livro bacana aqui, ó, Infarto. Antes, durante e depois. Quebrando mitos. Do Dr. André Luiz Valera. Gasparotto. Isso. Valera é Valera, espanhol, né? É. Uma mistura boa, espanhol com italiano. Boa sorte aí, doutor, sempre Obrigado. Com o coração dos pacientes. Obrigado. Amanhã eu vou receber aqui um querido amigo, que é o Léo Freiman. Vamos falar da síndrome do imperador. Sabe aquelas crianças que acham que pode tudo? E o pior é que pai acha também que pode tudo e deixa fazer tudo, não é mesmo? Isso é muito sério. Tem pergunta? Pode ir mandando pra gente. O que mais que a gente vai falar amanhã? Amanhã tem Vara de Família aqui também. Doutora Roseli Bresciani estará conosco respondendo as suas perguntas. Você pode ir mandando pergunta pra gente já pelo 96487-4908. Grande beijo, muitíssimo obrigada pela audiência de hoje. Amanhã me encontro com você, meio-dia. Até lá.